Amém, queridos, boa noite, que bom ver vocês aqui nesse dia um dia tão maravilhoso que é o domingo, né? Nós estamos dando esse início de semana adorando o Senhor, isso é importante. Queridos, nós estamos finalizando nossos 5 propósitos, né? Os 5 pilares. Os pilares que nós começamos já com paixão pelas vidas, depois cultura, a nossa cultura é amar, e o nosso propósito é servir. E domingo passado eu falei sobre a nossa visão é a cidade. Está aí, né, no telão, vocês podem observar. E hoje nós vamos falar sobre ação e cuidado, né, realmente que esses pilares você possa gravar no seu coração, na sua mente, e que essa igreja possa trilhar esses 5 pilares, porque se nós trilharmos esses 5 pilares, com certeza nós vamos tocar em vários setores dessa cidade, em várias famílias. Eu creio que o Espírito Santo vai estar movendo essa igreja de uma forma tremenda. Nós estamos vivendo um tempo de muita expectativa, um tempo assim de muita visão de Deus. Talvez para muitos essa pandemia veio para talvez trazer paralisar, talvez neutralizar alguma coisa na sua vida, mas eu estou vendo que a igreja ela está mesmo nesse estado, nesse momento, ela está avançando e ela não está parando, não está parada. Isso é muito importante. Nós temos muitos projetos e para esta igreja, nós temos sonhos, nós queremos realizar muitas coisas ainda. E eu creio que a igreja crescendo, não só crescendo em números, mas crescendo na área espiritual, emocional. Nosso foco é a família. Se a família cresce, a igreja cresce, a sociedade também. Todos sai bem nessa situação, ok? Queridos, eu quero agradecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo. Sinta em casa, fique à vontade. O que vocês precisar, estiver no nosso alcance, estamos aqui. Nós temos um grupo muito grande para pastores que pode te atender, se você precisar de uma visita, eles possam estar indo na sua casa, ok? Queridos, eu quero fechar hoje com o último pilar, que é ação. A nossa ação é cuidar. E realmente que nós possamos cuidar, mas principalmente cuidar de quem? Da família da fé. O da casa, da igreja. Nós já falamos sobre a cidade, falamos sobre as vidas lá fora, nós falamos sobre amar, que é a nossa cultura, tem que ser amar, que amar todos, incondicionalmente, não importa como a pessoa como ela está, mas a igreja precisa amar, ok? E hoje nós vamos falar, o tema está aí, quando estendemos as mãos, quer dizer, ação de cuidar, ok? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 6. Quando Paulo, ele escreve, ele fala aos Gálatas, e ele traz uma palavra de exortação, no sentido de orientação, mostrando que a igreja, ela precisa entender alguns princípios, entender algumas coisas que vai mudar o destino dela. E nós estamos aqui para crescer na palavra. Amém? Vamos lá, Gálatas 6. Se puder jogar no telão, eu agradeço. Se tiver jeito, por favor. Obrigado, filhos. Diz assim, verso 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear,
isto também colherá. E o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. E o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, é interessante, e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, e se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem é a família da fé? Somos nós. A igreja local, você que tem uma célula, aquele que está dentro da sua célula, esse faz parte da família, a família da fé. Queridos, eu quero dizer para vocês, antes de nós dar um início a esta mensagem, eu vejo a importância de nós olharmos para aqueles que estão dentro da igreja. Um exemplo muito claro é de nós podermos auxiliar, ajudar aqueles que estão dentro da igreja. Por exemplo, tem alguém que tem uma loja, vamos pensar, uma loja de sapato, ele é irmão, ele é da igreja, e você não vai no outro que não é cristão, você vai naquele que é da família. Então você vai servir aquela pessoa, você vai comprar, você vai abençoar aquela pessoa. Então quando eu olho para a igreja, eu vejo que nós precisamos olhar para os irmãos da fé e abençoar aquela vida. Queridos, eu falo real para vocês. Se for para comprar numa loja que tem o mesmo produto do que a loja do meu irmão, eu vou no meu irmão para abençoar a sua vida. Então nós, como igreja, nós temos que entender isto. Eu estava numa igreja ali em São José do Rio Preto, uma igreja muito grande, e de um amigo meu amigo, e nessa igreja tem uma mesa, porque lá como é grande, tem espaço na frente, e eles colocaram uma mesa enorme, e ali tem os cartãozinhos, né, os cartão de visitas, né, aqueles cartão que todo mundo tem. E aí eles colocaram, as pessoas vêm, os irmãos da igreja colocam aqueles cartão, e se eu preciso de um encanador, eu vou lá e vejo. Se é da igreja, opa, ele é da igreja, ele faz parte. Ah, eu preciso de alguém que vai cortar minha grama, tem uma pessoa que corta grama, então ali tem um cartãozinho dele. Ah, tem um pintor. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que isso é muito importante a gente começar a entender isso. Sabe, queridos, talvez, eu também vi no outra igreja, muito interessante, até acho bom fazer aqui, e um painel que as pessoas colocam lá as suas necessidades. Ó, eu preciso de uma faxineira, por exemplo. Ele coloca lá, e a pessoa da igreja vai no painel, talvez a pessoa está desempregada, olha, tem alguém que está precisando de uma faxineira, e aí tem o telefone e a pessoa liga. Então eu vejo assim, queridos, que nós como cristãos, nós temos que olhar para a família da fé, servir a família da fé, e abençoar a família da fé. Se a igreja entender esses princípios que nós estamos falando, esses pilares, nós vamos crescer muito mais, porque nós vamos estar olhando para as pessoas que estão dentro da igreja. Sabe, queridos, eu vejo que se tem alguém precisando de um emprego, aí um irmão fala para mim, eu vou ver alguém dentro da igreja. Eu vou olhar para dentro da igreja e vou oferecer para aquela pessoa. Então nós precisamos entender isto. Quantos comerciantes que tem aqui, quantos empresários estão aqui, quantas pessoas que têm, talvez trabalham numa área, e talvez você nem sabe que ele trabalha nesta área, talvez arrumar ar-condicionado. Sabe, querido, nós precisamos investir na família da fé. Eu só quero fortalecer esse texto, no verso 10, diz, então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Claro, fazer bem para todos, mas aí Paulo fala, mas
Esse mas muda muita coisa também. Mas, principalmente, aos da família da fé. Amém? Ok? Então, se você precisa de alguém, procura o pastor. O pastor sabe, maioria aí das profissões. Pastor, tem alguém na igreja que sabe fazer pintura, ou trabalha com eletricidade. Eu quero abençoar o irmão da igreja. Ok? Então, quando eu falo sobre essa questão, quando estendemos as mãos, que é o nosso tema, eu quero dizer que Deus, Ele criou, tudo que Ele criou foi através de princípios. Sabe, queridos, a lei da semeadura, aí nós olhamos esse texto, Paulo falando no versículo 7, não vos escarneceis, Deus não se deixa escarnecer. Não, eu confundi aqui. Não vos enganeis, Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então Paulo está dizendo sobre uma colheita, mas ele está dizendo quem nós vamos semear em quem? Na pessoa da igreja, na família da fé. Investa, semeia no seu líder, semeia na sua família, no seu pai, na sua mãe. Sabe, querido, Paulo está dizendo tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E esse é um princípio de Deus. Sabe, querido, a lei da semeadura é uma criação divina. E quando nós semeamos, a nossa vida ela é transformada. Em quem nós vamos semear? Em quem nós vamos cuidar? Nós vamos cuidar de quem? Das pessoas que estão perto de nós. Sabe, eu vejo assim, que Deus quer nos ensinar a ser generoso. Deus está dizendo, você tem que ser generoso com a família da fé, aqueles que estão perto de você. Sabe, amados, quando nós escolhemos semear nas pessoas certas, sabe, tem que ser na pessoa certa também, numa terra fértil. Eu tenho muito costume de semear em pessoas, e eu falo assim para a Marli, eu estou semeando numa terra fértil. Porque se eu semeio numa terra fértil, eu escolho semear naquela vida, com certeza Deus vai me abençoar. Então nós estamos falando de semeadura, é uma escolha, é uma decisão. Se você semeia errado, você vai colher errado. A sua colheita vai ser ruim. Então quando eu olho para Deus, Ele tem um princípio, o princípio da semeadura, a lei da semeadura. E essa lei da semeadura, tanto da colheita, ela é universal. Ela é universal. Então quando eu olho para isto, essa questão de nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Então se você quer colher muito, então semeia muito. Sabe, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm dificuldade de semear. Não estou falando de semear só a área financeira. Não é só o seu dízimo, a sua oferta. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de semear um abraço. Sabe, eu vou falar aqui na frente, e é interessante, quando eu falo sobre os tipos de sementes que nós precisamos lançar na família da fé. Quando nós semeamos amizade, está aí no telão, nós colhemos afeto. Quando nós semeamos amor, colhemos simpatia. Semeamos bondade, colhemos misericórdia. Semeamos no Espírito, que semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Mas também aquele que semeia na carne colhe corrupção. Quantas pessoas que semeiam mentira, ele vai colher o quê? Mentira. Se ele semeia engano, ele também vai ser enganado. Mas se você semeia amor, você vai receber amor. Se você semear amizade, você vai ter muitos amigos. Sabe, querido, nós precisamos pensar nisto. Que a lei da semeadura, ela é forte, ela é real. A semeadura é a única forma
de interagir com o futuro. Quando nós semeamos, nós estamos interagindo com o futuro. Por quê? Eu quero que você grave essa frase que eu escrevi. Diz assim: nós colhemos no presente aquilo que semeamos no passado. E vamos colher no futuro aquilo que semeamos no presente. Então, se você semeia no presente, você colhe no futuro. E aquilo que você está colhendo hoje, porque você plantou no passado. Então nós sabemos, querido, Paulo ele fala muito claro nesta passagem. Ele diz assim: o que semeia na carne vai colher. Então nós temos que olhar para a igreja. O que nós estamos semeando dentro da igreja? É contenda? É fofoca? É mentira? Então nós precisamos ter cuidado. O que você está semeando dentro da família da fé? Sabe, palavras negativas? Então aquilo que nós semearmos hoje, nós vamos colher. E Deus fala assim: e não vos enganeis. E Deus não se zomba. Então Deus, nós não zombamos dele. Ele não deixa ser zombado. E ele continua dizendo: aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Isto é lei. É a lei da semeadura. Então eu posso entender isto, amados. E eu quero que vocês saiam daqui entendendo que existe uma semente nas suas mãos. E essa semente, ela tem dois destinos. Essa semente pode ser lançada ou retida. Depende de você. Depende da sua escolha. Se você reter a sua semente, ela não vai produzir. Você já abençoou o seu patrão? Já semeou na vida dele no dia do aniversário? Você já semeou no seu líder? Sabe, querido, não estou falando de presente só não. Talvez uma cartinha, um WhatsApp, dizendo: ó, você é demais. Você é um bom líder. Você já elogiou o seu líder? Ou só meteu o pau nele? Sabe, querido, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Porque é uma lei espiritual. Se nós queremos que essa igreja venha romper nessa cidade e no mundo espiritual, ela tem que respeitar um ao outro. Ela tem que semear na vida de cada um aquilo que é a família da fé. Coisas boas. Sabe, querido, o mundo inteiro, o mundo está vivendo debaixo de mentira. O mundo vive debaixo de engano. O mundo vive debaixo de poder, quer ser melhor que o outro. Mas na igreja nós precisamos seguir o nosso mestre. A Bíblia diz que ele era humilde e manso de coração. Nós temos que ter humildade, nós temos que ter simplicidade. Nós precisamos olhar um para o outro. E a Paulo, ele fala que nós devemos reconhecer o outro maior que nós. Nós devemos saber que as pessoas são maiores que nós. Então nós, diante de Deus, nós precisamos ser pessoas que venham a semear coisas boas. Sabe, amados, está aí, há 3 realidades sobre a lei da colheita. Qual que é a lei da colheita? Você sempre colhe o que você planta. Se você plantou milho, você não vai colher melhão, isto. Ou você planta uma coisa, você vai colher aquilo. Então, queridos, nós precisamos entender. Então, aquilo que você planta, você colhe. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Por isso que a igreja, ela precisa amar as pessoas. Sabe, muitas pessoas guardam as coisas dentro do coração,
e aí ela não produz, ela não cresce, ela não avança. Porque ela está plantando também ressentimentos. Isso trava as pessoas no crescimento da fé. Sabe outra coisa, outra realidade? Você sempre colhe mais do que você planta. Você pega um grãozinho de milho, joga na terra, a semente vai germinar, crescer, dá um pé de milho, e quantas espigas que vão nascer daquele pé? Queridos, você sempre vai colher mais do que você semeia. Quem já teve uma experiência assim de semear e colheu mais? Colheu mais. Isso Deus quer fazer na sua vida, em todas as áreas, na área emocional, na área espiritual, na área financeira, na área conjugal, queridos. Nós precisamos entender que nós vamos colher muito mais do que nós semeamos. Mas se você não semeia nada, você não vai colher nada. Nós temos que ser liberal, nós temos que ser generoso, nós precisamos abençoar as pessoas. Quem aqui gosta de ganhar presente? É só eu? Todos nós gostamos de ganhar presente, mas você gosta também de dar presente? Quem gosta de dar presente aqui? Oh, isso aí, vocês estão de parabéns. Aqueles que levantaram a mão, eu vou falar, vocês estão de parabéns. Querido, eu tenho uma irmã que Deus surpreendeu a vida dela. Eu até admiro a vida dela. Ela fala assim que o prazer dela é dar presente para as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguém for dar um presente para você, pode ser o que for. Pode ser um bombom, querido. Você vai se alegrar, porque você vai... Por que o presente traz o que na sua mente? Lembrança, reconhecimento, valorização, não é isso? Imagina, eu estou lá viajando, passo numa lojinha, compro um presentinho e trago para minha esposa, ou trago para o meu filho, ou trago para um amigo. Isso é tremendo. Querido, nós precisamos entender isto. Se nós entendermos esse princípio, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E falando nisto, eu quero entrar numa situação aqui. Lá em Lucas, eu quero que vocês abram, Lucas capítulo 10. E nós vamos fechar com esse texto. Como nós estamos falando de semeadura, principalmente o da casa, nós estamos falando de abençoar, o nosso pilar é a ação em cuidar, e nós vamos ver se nós encaixamos dentro dessa história. Qual é o personagem que vai ser encaixado na nossa vida? Em Lucas 10, verso 25, 37, aqui fala de um mestre. No verso 25, o mestre chega até Jesus, e ele começa a conversar com Jesus, dizendo sobre que para ele herdar, para ele ter a vida eterna, o que ele deveria fazer. Aí Jesus vai falando com ele, mas no versículo 30, Jesus ele fala algo interessante. Aí ele começa a contar uma parábola, ele começa a falar uma história, e essa história é isto, quer ver? Ó? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, de outros salteadores, os quais roubaram, espancando, e se retiraram, deixando meio morto. Causalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou distante. Em outra tradução, passou de largo.
De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um sacerdote, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e viu, e moveu-se de compaixão, e aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e colocou-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Amém. Até aqui está bom. Ele está falando de alguns personagens. Ele está falando de um sacerdote, de um levita, de um samaritano, e ele está falando de um peregrino. Alguém que estava de viagem. O que Jesus estava mostrando, querendo mostrar para aquele mestre, qual era a diferença? Qual era a atitude daqueles homens? E qual foi a atitude que foi mais nobre? A atitude do samaritano. O samaritano era um grupo isolado dos judeus, era um grupo que não havia muito reconhecimento da parte dos judeus, porque era uma turma separada. Querido, eu quero dizer para vocês, mas o samaritano fez a diferença. Aquele homem peregrino estava descendo de Jerusalém para Jericó. É como uma pessoa descer de uma cidade, como ali era a cidade santa, e ele foi ali cultuar a Deus, louvar a Deus, e depois ele foi embora, e ali no caminho ele foi assaltado. Bateram nele, arrancaram a sua roupa, deixaram ele quase morto. Mas quando o sacerdote também descia de Jerusalém, do templo onde ele serviu a Deus, onde ele cultuou a Deus, onde ele fez as suas oferenças a Deus, e ele viu aquele homem caído, ele não teve atitude nenhuma. Ele não teve ação para cuidar daquela pessoa. Por isso que o nosso pilar é cuidar das pessoas, é ter uma ação, é uma atitude. E aquele homem o sacerdote viu aquele homem e passou de largo. Mesmo o levita. Sabe, queridos, mas um homem que não tinha nome, um samaritano, parou o seu cavalo, olhou aquele homem, o que ele fez? Ele chegou até aquele homem, enfaixou as suas feridas, jogou o óleo, jogou o vinho sobre os seus machucados. E eu queria parar aqui um pouquinho para você pensar um pouco. Hoje nós temos muitas desculpas para não ajudar as pessoas. Nós temos que ajudar as pessoas, principalmente da fé. Sabe que nós falamos, nós não estamos dispostos, nós não estamos disponíveis a cuidar das pessoas. E muitas vezes nós inventamos, colocamos no nosso dicionário algumas desculpas. Sabe, queridos, se você quer crescer na vida com Cristo, você tem que aprender a cuidar das pessoas. Dentro de uma célula, ver as necessidades daquelas pessoas. Quando nós vivemos em quatro paredes, nós jamais vamos ver as necessidades lá fora. Mas nós temos visto tantas pessoas sendo assaltadas pelo inimigo, tirando a roupa espiritual, a roupa emocional, deixando as pessoas nu, pessoas que não têm o que fazer, e nós como igreja, nós precisamos olhar e cuidar dessas pessoas. O que nós estamos fazendo para aqueles que estão andando na rua sem casa, os mendigos, os sem-tetos, nós temos que cuidar. Mas o que Paulo diz, principalmente o da casa, se tiver alguém da casa que está passando por necessidade, a gente tem que olhar para ele. Sabe, amados, qual é a nossa desculpa?
A desculpa para não ajudar o próximo está aí. Não fui procurado. Eu não ajudei porque ninguém me procurou. Segundo, não receberei nada em troca. Não sei como ajudar. Se você não sabe como ajudar, procura alguém. Procura alguém para poder te ajudar, te orientar, para você poder ajudar o outro. Outra desculpa, não tenho tempo. Hoje todo mundo fala que não tem tempo. Queridos, todos nós temos tempo para estender a mão e ajudar as pessoas. A nossa ação é cuidar das pessoas, aqueles que estão caídos, principalmente aqueles que estão dentro da igreja. Eu falei hoje de manhã, o pastor Clodoal está separando, pelo menos quase umas 300 fotos ou mais, sei lá, de 50 anos de igreja. Nós estávamos com uns pacotes de fotos, e eu pedi para ele separar todas elas, porque o ano que vem nós vamos fazer 50 anos de existência, a igreja PIB de Pereira Barreto, 50 anos, e eu quero fazer um grande painel, para que vocês possam olhar as fotos, como era a nossa igreja há 50 anos atrás. E ali eu vi muitas fotos de pessoas que um dia passaram, onde você está, sentado onde você está, e hoje estão lá fora caído, porque o diabo assaltou, roubou essa pessoa. E nós precisamos levantar essas pessoas, cuidar das feridas, e levantar e trazer para a igreja novamente. O que esse homem fez? Ele colocou aquele homem no seu cavalo, levou na hospedaria. O que é a hospedaria? É a igreja, onde ele foi cuidado. Aqui diz que ele foi cuidado. É interessante, diz assim, teve compaixão e tal, aproximou, aí colocou sobre o cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Aonde ele vai ser cuidado? Na igreja. Onde ele vai ser amado? Na igreja. Sabe, queridos, qual é a sua desculpa? Não tenho tempo. O que eu receberei de troca? A outra desculpa, acho que ele não merece. Querido, eu acho que ele não merece. Querido, tem pessoas que vão lá em casa, homens, rapazes, que eu já mandei para casa de recuperação umas 2, 3 vezes. E quantas vezes ele chega em casa pedindo um prato de comida, eu vou dizer para ele, você não merece. Eu já mandei você umas 3 vezes, 2, 3 vezes para casa de recuperação, e você não quis nada. Mas a gente vai lá e dá a comida. Queridos, eu quero dizer que muitos de nós estão dizendo, ele não merece. Sabe, isto é cruel. Nós devemos cuidar das pessoas, não importa como ela está. Não tenho condições para cuidar. Não tenho condições para cuidar. Vai dar muito trabalho. Pessoas dão trabalho. Você acha que nós não damos trabalho, não? Olha para o espelho. Olha para você. Aqui está refletindo aqui a minha imagem. Olha para o espelho. A pessoa que mais dá trabalho é você mesmo. Pessoas dão trabalho. Vai dar muito trabalho cuidar de pessoas. Eu não quero ser um líder, não. Eu não quero ser um hospedeiro, não, porque dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo. Olha para dentro de você e diz para você mesmo, eu sou a pessoa que dou mais trabalho. Realmente nós damos muito trabalho. E aí a gente quer olhar para as pessoas, dizendo que as pessoas dão trabalho. Dão sim, porque muitos de nós estamos olhando para nós mesmos. Mas quando nós começarmos a olhar para as pessoas, olhar as necessidades, ver que as pessoas estão sofrendo mais que você, quando as pessoas entram numa casa e você vê como a pessoa está sofrendo,
aí você começa a mudar o seu pensamento. Sabe, queridos, eu quero dizer, eu sou uma pessoa muito trabalhosa. Eu acredito que você também é. Talvez muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes nós achamos autossuficiente, muitas vezes nós achamos que podemos fazer tudo sozinho. Sabe, o problema está em nós. Sabe, então quando nós damos desculpa dizendo, vai dar muito trabalho, nós estamos dizendo, o maior trabalho é eu lidar comigo mesmo. Outra coisa, Deus vai ajudar de outra forma. Deus vai ajudar de outra forma. Deus vai achar outro meio para poder essa pessoa ser ajudada. Não, as pessoas estão esperando da igreja. Queridos, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Já tivemos muitas experiências, e não foi uma e nem duas. Muitas pessoas talvez vão lá buscar ajuda no órgão da prefeitura, e eles mandar para a igreja. Falam, vai na igreja que eles podem te ajudar. Quantas vezes a pessoa chega assim, eu fui lá no órgão tal, e eles disseram que a igreja tem condições de me ajudar. Sabe, queridos, nós precisamos ser uma porta para a cidade. Nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que ter ação. Ação é atitude. Você está vivendo um movimento, você é uma igreja está em movimento. Você tem que estender a mão para as pessoas. Este homem, ele pegou aquele homem, segurou e levantou e colocou no cavalo e levou até a hospedaria. Você precisa trazer as pessoas, ajudar as pessoas a vir até a igreja, porque aqui ela vai ser curada, ela vai ser, as pessoas vão olhar para ela e vai poder ajudar. Eu quero estar terminando, querido, estou terminando. Aí outra desculpa, cada um com seus problemas. Outro, ele encontrará outra pessoa que possa ajudá-lo. E eu quero terminar aqui dizendo para vocês quais foram as atitudes do samaritano, está escrito errado aí, atitudes que ele teve para cuidar daquele samaritano. Não, é o samaritano que cuidou daquele peregrino, está errado a escrita ali. Então, quais foi a atitude do samaritano para cuidar daquele peregrino? A primeira atitude, ele se aproximou, ele chegou perto. Se você quer ajudar alguém, você tem que chegar perto. Não é de longe. De longe você não ajuda ninguém. É chegando perto, olhando para a pessoa. Você olha para a pessoa que está ao seu lado, olhando para a igreja, como nós estamos falando, ação, para cuidar daqueles que estão dentro da igreja. Você tem que olhar para as pessoas da igreja. Você tem que ser irmão aqui, irmão lá fora. Você tem que falar shalom aqui, shalom lá fora. Quer dizer, paz aqui, paz lá. Aqui você cumprimenta a paz do Senhor, graça e paz, mas lá fora você passa e faz indiferente. Você é indiferente. Queridos, se nós damos paz do Senhor aqui, nós damos paz do Senhor lá fora. Um dia eu vou pregar sobre paz, sobre esse cumprimento, paz do Senhor, graça e paz. Vocês vão ver o que é poderoso para a igreja entender isso. Porque Jesus diz, quando você chegar numa casa, você dá a paz. E se eles receber, a paz vai repousar naquele lugar. Então há poder quando você fala paz do Senhor, graça e paz, shalom. Quer dizer, shalom quer dizer prosperidade, bênção. Então nós precisamos declarar. Você quer abençoar o seu irmão? Então chegue perto dele. Aproxima-se dele. E vê a necessidade dele. Qual é a necessidade daquele que está perto de você? Aquele homem, ele chegou e ele viu o estado daquele homem.
o estado físico, emocional. Sabe outra atitude que ele teve? Ele teve uma compaixão daquele homem. Ele se colocou no lugar daquele homem. Quando nós se colocamos no lugar das pessoas, queridos, a gente dá glória a Deus, porque a gente vai sempre estar melhor. Tem pessoas piores, e você tem que se colocar no lugar dela, para você valorizar o que Deus já te deu. E aquele homem teve compaixão. Aquele homem, a atitude dele foi colocar a mão e curar as feridas daquele homem. Colocou vinho. Vinho na Bíblia significa alegria. Você precisa devolver alegria para as pessoas que estão caídas. Pessoas que chegam na sua célula triste, ela tem que sair de lá alegre. Você vai ministrar sobre ela o vinho, a alegria do Senhor. E ele jogou óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Ora por ele, abençoa. Por isso que na célula, queridos, se vocês que é líder não estão fazendo, vocês estão errando. Existe lá a cadeira da oração, a cadeira vazia, onde ali você vai colocar as pessoas que estão com dificuldade. Ela senta ali e você ministra sobre ela uma unção de alegria, uma unção de cura. Quantas pessoas que estão na sua célula, que estão chegando, e elas precisam de uma alegria nova. Ela perdeu, o diabo roubou a sua alegria. Eu quero dizer para vocês, qual foi a atitude dele? Pegar aquele homem e levar para um lugar seguro. Onde tem segurança? Somente na igreja. Queridos, está existindo um pensamento, e esse pensamento veio dos Estados Unidos, que para ser cristão não precisa de igreja. Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Se somos um corpo, Jesus é a cabeça, o corpo tem que estar ligado à cabeça. Não, eu tenho Jesus, mas a Bíblia diz que nós não podemos abandonar a congregação, nós não podemos abrir mão da congregação. Queridos, é aqui, porque nós somos família de Deus, e nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que estar juntos. Temos problemas na nossa família? Temos. Mas você não sai da sua casa. Tem problema na igreja? Você não vai sair daqui. Você vai se unir mais. Você vai crescer mais. Porque nós somos uma família de Deus. Nós fazemos parte de um corpo. Tem pessoas abandonando Cristo, a igreja, dizendo: não, eu vou ser crente em casa. Isso é uma voz de Satanás. Satanás está falando no seu coração, na mente. É uma mentira do diabo. Não, eu vou ser crente em casa. Eu estou cansado de igreja. Não, querido, é na igreja que nós vamos crescer em Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês: nunca deixa a casa de Deus. Seja apaixonado pela casa do Senhor. Seja apaixonado pela família de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar. Nós vamos... Se no final você trouxe sua semente, você traga na frente. Quero chamar o pastor Josué para fazer a última oração. E ele vai encerrar. Terça-feira o pastor Alex vai vir trazer uma palavra para a liderança. Você que quer ser líder, você que quer crescer na liderança, venha. Eu quero ser um líder nessa igreja, eu quero mesmo crescer. Venha, vai ser uma bênção. Ele vai trazer uma palavra, uma visão que Deus tem dado a ele. Esses dias eu estava orando, falei: Deus, eu preciso de uma direção na questão da oração. E aí ele estava compartilhando comigo, conversando. Eu falei: não,
você vem para cá, eu quero que você compartilhe a visão que Deus te deu. É o que eu estava querendo. Então ele vai vir terça-feira. Você que quer crescer, você que quer ser um líder, você vem para a igreja. Aqui cabe 85 pessoas. 80 pessoas está liberado. Então 80 pessoas esperam você. Você que quer ser um líder. Você que está me assistindo, você que é um líder, não deixa. Você é um líder de qualquer departamento dessa igreja, de qualquer ministério, venha. E nós vamos encerrar aqui com a oração do pastor Josué. Ele vai fazer a última oração, já vai orar pelos dízimos e oferta. Obrigado. Quero agradecer você que está nos visitando. Que você possa ficar firme nessa igreja. Não abre mão. Você vai crescer de uma forma tremenda. E nós queremos cuidar de você. Os líderes de célula querem cuidar de você. Os pastores dessa igreja. Se você precisa de um aconselhamento, de uma visita, quer abrir o coração, temos pastores aqui. Você pode marcar, tem o Diego aqui, pode marcar, pastor Josué, temos outros pastores, pastor Colodoal, tem a Marli, tem a esposa do Josué, que é pastora. Então nós temos bastante pastores da igreja, graças a Deus. E nós vamos ter muito mais, porque essa igreja vai ficar pequena. E nós vamos precisar de muitos pastores. Amém? Deus abençoe vocês. Digno de adoração, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, ó Deus amado e maravilhoso, Pai, em o nome do Senhor Jesus queremos Te agradecer, Papai. Senhor Deus, hoje está finalizando, Deus, os 5 pilares, o qual o Senhor Deus determinou sobre esta igreja, Papai. Senhor Deus, que possamos mesmo, Pai, colocar em prática tudo que foi colocado, tudo que foi ministrado aqui, Deus. Que possamos mesmo, ó Senhor, entender verdadeiramente, ó Deus, o projeto e o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Aí nesta noite, ó Pai, o Senhor Deus nos ensinou, ó Deus, por intermédio da Tua palavra, Senhor Deus, que não basta simplesmente estar em Jerusalém, que não basta simplesmente estar dentro de um templo, mas quando passar por alguém que está necessitado, ó Papai, termos atitude de pessoas que não Te conhecem. Sabe, Senhor, o samaritano nesta noite nos ensinou, Papai, quão forte é servir ao Senhor, Papai, e como, Senhor Deus, é não estar simplesmente, ó Deus, Te louvando da boca para fora, Papai, porque ali passou o sacerdote, ali passou o levita, ali passou pessoas que aquele homem poderia ter a esperança de ser ali ajudado. Mas, Senhor, a Tua palavra nessa noite nos ensinou, Papai, que nós temos a Deus que está firmado no Senhor, e aqui está uma igreja do Senhor, que entender os 5 pilares dessa igreja, e que entende, Deus, que a ação é cuidar, e que nós possamos mesmo, ó Deus, nessa noite,
entender o propósito do Senhor, viver verdadeiramente as tuas promessas, viver verdadeiramente a tua palavra, ó Senhor. Sabe, Senhor, que possamos ter um coração grato, que possamos mesmo, ó Senhor Deus, colocar em prática, Deus amado, o grande amor o qual nós falamos que o Senhor tem por nós e que nós vivemos, ó Papai. Se o nosso próximo, ó Deus, é valoroso para Ti, que nós possamos amá-lo como o Senhor nos ama, Senhor Deus. Que possamos ser uma igreja mesmo, ó Deus amado, que venha entender que o princípio do Senhor é dar e não receber, ó Pai. Porque o receber é como Mateus 6,33 diz, que será acrescentado, ó Deus amado. Por isso nessa noite, Senhor Deus, visite esses corações mesmo, ó Papai. Visita cada um que está aqui nessa noite, que eles possam entender, Papai, Senhor, que o melhor que nós podemos fazer, ó Papai, é nos prostrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, não quero viver em desculpas. Senhor, se eu vivi com desculpas até hoje, se eu deixei de fazer para o Senhor, Papai, porque eu estava olhando simplesmente para mim, para a minha família, mas hoje, ó Senhor Deus, eu quero dar um passo de fé, e eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, você que está nesse momento aqui, você que está nos assistindo. A palavra do Senhor veio para nossas vidas nessa noite, para que possamos ser diferentes. A pandemia está aí, ela pode acabar, mas nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ser cristãos, nós temos que ter Cristo aqui na terra, e nós precisamos verdadeiramente colocar em prática o que Jesus faria. O que Jesus faria? Eu quero dizer para você nessa noite, o que Jesus faria no seu lugar. Ele levantaria as mãos e dizia: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, que eu possa mesmo, Papai, que possa aqui, Senhor Deus, verdadeiros adoradores, ó Deus amado, sabe, Senhor, sair do seu lugar de comodidade e dizer: eu tenho coragem para viver o propósito de Deus. Oh Senhor, toca mesmo agora, Senhor Deus, sobre essas vidas, ó Pai. Toca mesmo. Foram 5 pilares, ó Deus amado, e esses 5 pilares vão fazer a diferença em nossas vidas, da nossa igreja, em todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que entendeu a palavra do Senhor, você que tem buscado no Senhor, você que tem se colocado diante de Deus, mas você ainda não conseguiu ver a glória de Deus manifestar sobre a sua vida, deixa eu dizer algo para você. Comece a cuidar, que Deus vai cuidar de você. Comece a cuidar das pessoas, comece a olhar para o teu próximo, comece a profetizar sobre as vidas que estão próximas de você, e você vai ver o quanto Deus tem cuidado de você. Você não vai sair daqui nessa noite simplesmente porque ouviu a palavra. Você não vai sair daqui nessa noite simplesmente porque você veio à igreja. Você vai sair daqui nessa noite com a plena certeza de fé que a palavra que foi ministrada aqui veio diretamente do trono de Deus para a sua vida, para a sua vida. E Deus vai trazer sobre a tua vida tempos de colheita, porque o que você tem semeado, verdadeiramente você vai colher, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, dê uma grande salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Construir a vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Papai. Te agradecemos por todos, ó Deus, que vão colocar a sua semente de amor no gasofilácio, Papai. Todas as pessoas, ó Deus, que vão dizimar e ofertar nessa noite, Senhor Deus, que elas possam trazer com alegria no seu coração,
porque é um privilégio, papai, semear amor na casa de Deus. Assim, Deus amado, que o Senhor esteja abençoando cada um aqui, papai. Senhor Deus, estamos finalizando um culto, mas não estamos finalizando a presença do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. E assim, Senhor Deus, que cada um aqui possa ir para a sua casa, Senhor Deus, cheio da Tua presença. Que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha estar mesmo, Senhor Deus, trazendo sobre essas vidas, sendo mesmo, Deus, presente na vida de cada um deles. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, Senhor Deus, do seu Pai amado, venha trazer sobre essas vidas, ó Deus, tempos, mas tempos mesmo, ó Deus amado, de viver o propósito de Deus. Guarda cada um aqui, Deus, na sua saída desta igreja e ao chegar nos seus lares, que a bênção do Senhor venha se multiplicar, papai, sobre esse lar. E quando eles adentrarem o seu lar, eles vão entender a presença do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Neste momento eu peço e clamo ao Senhor, dá ordem aos teus anjos, ó Deus, a respeito de cada um aqui, porque nessa noite nós só temos uma coisa para te dizer: obrigado, obrigado e obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, ainda mais. Você que vai dizimar e ofertar, tá? Você traz aqui no gasofilaço, e que Deus possa estar abençoando todos vocês em nome de Jesus.